é a mais importante de física, tá? Que a gente vai ter. A gente teve aquela importante de matemática, de porcentagem, e essa é a de física, aquela que eu garanto para vocês que vai cair uma, tá? Na prova. Dá para garantir sem sombra de dúvidas. Então, não é um assunto muito difícil, mas é um assunto bem trabalhado também no ensino médio, tá? Então, isso vai ajudar vocês também quando estiver lá no primeiro ano. Então, hoje, a gente vai começar a trabalhar de movimento uniforme, tá? A parte de cinemática da física, que trata dos movimentos dos corpos. O primeiro ponto que a gente vai trabalhar aqui é o que é na física um ponto material e um corpo extenso. Eles não vão, é difícil eles perguntarem na prova a diferença entre um e o outro, tá? Mas é importante a gente saber o conceito para que a gente trabalhe nos exercícios com entendimento melhor do assunto, tá? Então, o que é um corpo extenso, né? Então, como o nome diz, ele tem uma extensão. O tamanho dele importa em relação ao outro corpo que eu estou comparando. Por exemplo, deixa eu ser um pouco mais claro, né? Se você tiver o carro numa pista indo de Limeira para Campinas, por exemplo, e tiver um carro estacionando numa vaga, o carro estacionando na vaga, o tamanho do carro importa muito mais em relação à vaga do que o carro numa pista muito longa. Entenderam? Então, nesse caso, o corpo é um corpo extenso. O Rick, é na página 109, tá? Se você achar aí. Então, é meio essa definição de corpo extenso e ponto material, ela é relativa. Então, vocês têm que ter um entendimento. Por exemplo, um elefante comparado com uma formiga, por exemplo, né? Uma formiga, ela é muito pequena em relação ao elefante. Então, no caso, a formiga é um ponto material, tá certo? Vamos pensar no carro de novo. Um carro, numa pista que vai de Limeira para Campinas, que é extremamente grande, ele é um ponto material. Agora, um carro, numa vaga pequena, ele é um corpo extenso, porque a vaga e o carro têm tamanhos quase iguais, né? Ou bem próximos. Então, é entender essa diferença, tudo bem? Tá certo? Fechou. Qualquer dúvida, vão me falando aí. O outro conceito aí, seguindo na sequência de física, que é importante saber, é a posição. O que é a posição? É onde você está naquele momento, tá? Então, por exemplo, imagine que você andou daqui até a sua casa de carro. Então, você andou lá, não sei, uns 5 quilômetros do Orienta até a casa. Então, esse é o espaço percorrido por você, ok? Tá? Então, tem uma diferença entre posição e deslocamento. São duas palavras que a gente vai ver aqui. Primeiro, ó, deixa eu mudar aqui rapidinho para eu fazer um desenho. Está aí na folha, se vocês conseguirem ver. Deixa eu ajustar o foco aqui. Então, por exemplo, tem aqui uma pista, né? Eu não sei se vocês já repararam na pista, ela tem umas plaquinhas menores do lado direito que estão escrito quilômetro. Então, por exemplo, aqui, o quilômetro 3, por exemplo, mais para frente tem o quilômetro 5, ou às vezes esse número pode diminuir também, dependendo da direção que você está andando, tá? Você está andando do início da pista mais para o fim, você vai ver aumentar, senão vai ver diminuir. Então, o que é essa plaquinha que está falando? É a sua posição, tá? Naquela pista. Então, por exemplo, se você passou de carro aqui, quer dizer que você passou no quilômetro 3 dessa pista, tá? É a sua posição em relação aonde a pista começou. Ela começou lá no quilômetro 0, por exemplo, e você está no quilômetro 3, entendeu? Então, posição na física é isso, ok? Tem alguma dúvida em relação à posição?
Não? Tá tranquilo? Beleza. O outro conceito, então, os dois que eu falei, a posição e deslocamento. O deslocamento é o quanto você andou. E posição é onde você está. Guardem essas duas diferenças. Então, por exemplo, se você está aqui com o seu carro e andou do quilômetro 3 para o quilômetro 5, quanto foi? Qual é a sua posição? Então, você tem duas. A posição inicial, que é da onde você partiu, e a posição final, que é onde você chegou. Tá certo? Então, duas letras aí. Então, o S, que é a nossa letra que representa a posição inicial, é aqui, e o S, final, é onde você parou, onde você terminou o seu trajeto. Tá certo? Aí, se eu perguntar para vocês, qual é a sua posição final? Qual seria a resposta aí? Olhando para esse desenho. Vou voltar aqui, senão vocês não vão ver. Qual que seria a posição final? Olhando para esse desenho que eu fiz. Vocês conseguem identificar o valor? Se quiser falar ou escrever. Ô, Nath, você falou não faz um tempo já. Sobre o quê? Escreva aí para mim, para eu entender. Então, só voltando aí para vocês, ó, antes que vocês durmam. A posição final é 5, foi onde o carro parou. E a posição inicial é 3, o quilômetro 3. Aí, qual que foi o deslocamento do carro? Quanto o carro andou? Então, a palavra deslocamento aí, se vocês quiserem colocar, é o tanto que o carro andou. Do quilômetro 3 para o quilômetro 5, ele andou 2 quilômetros, aumentou 2 quilômetros. Então, como que eu faço para saber o deslocamento? A gente vai usar aquela letra delta, que eu acho que eu já apresentei para vocês em outra ocasião. Sempre que tiver esse triângulo aqui, na física ou na matemática o delta é outra coisa, né? É as raízes lá na Bhaskara, mas na física, delta é sempre final menos inicial. Então, nessa aula aqui, eu vou gastar bastante tempo, porque eu preciso que todo mundo pegue esses conceitos, tá? Porque é uma coisa que o pessoal chega na prova e não tem ideia do que é. E, principalmente, é uma reclamação do Cotil e Trajano. Já me falaram que os alunos chegam lá e não sabem nem o que é deslocamento, tá? Então, são os conceitos iniciais. Então, o que é delta? Veio esse triangulinho, você vai fazer o final menos o inicial. Quando vier delta S, o delta junto com a letra S. O S, na física, é o espaço. Então, mais uma coisa para guardar. Então, a variação do espaço, ou seja, o espaço final menos o espaço inicial. Então, o ΔS é o S final menos o S inicial. Isso é o deslocamento. Tá certo? Então, recapitulando, enquanto vocês anotam e quem está anotando, ó, o delta, ele significa sempre final menos inicial, tá certo? E veio junto com a letra S. O S na física daqui para frente vai ser o espaço. Então, junto o delta com S, espaço final menos o espaço inicial. É o tanto que o carro andou, ok? Dúvidas até aí ou posso dar continuidade? Pode seguir, se tiver tudo ok, mande um joia aí, se não, faz um não. Tá certo? Fechou. Tudo bem? Bom,
tem um exemplo aqui, né? De Limeira para Campinas. Ô, Luca, eu estou na página 110 agora, tá? Então, se você quiser mudar aí, abrir, não sei se está com material. Tá, eu vou continuar. Eu vou agora na página 110, no exemplo que tem lá no finalzinho, vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu mostrar aqui trocar a câmera rapidinho. Esse aqui, ó. Esse exemplo daqui de baixo, da página 110, tá? Vamos pensar num elevador, só para abrir a mente de vocês a respeito dos conceitos. Um elevador, ele pode ir subir ou descer, como vocês já sabem. Então, e ele tem vários andares aqui. Então, primeiro, segundo, terceiro, quarto e assim sucessivamente. Tá. Imagine se eu perguntar para vocês. Uma pessoa, ela sobe do primeiro andar até o quarto andar. Do primeiro para o quarto. Qual foi o deslocamento dela? Então, o deslocamento da pessoa vai ser o quê? Ah, fechou. O deslocamento da pessoa vai ser 4, que é o andar final, menos 1, que é o andar inicial, da onde ela partiu. Então, o deslocamento da pessoa vai ser de 3 andares. Tá certo? Tranquilo? E o que acontece se a pessoa descer de elevador? E se ela for do andar 5, por exemplo, para o andar 2? Ou 3, vamos por 3. Se ela for do quinto para o terceiro, o que vai acontecer? O deslocamento dela ainda vai ser o final, só que agora o final é 3, menos o inicial, que era o quinto. Se fizer essa conta, vai dar menos 2 andares. O que eu quero mostrar com isso? Quero mostrar que o deslocamento ele também pode ser negativo. Se você estiver voltando da posição que a coisa aumenta. Então, por exemplo, se os andares do prédio aumentam para cima e você está descendo, então vai ser negativo. Ok? Ficou claro esse conceito? Assim, por exemplo, se você vai de Limeira para Campinas, você anda 70 quilômetros, não é isso, deve ser uns 50, vamos por 50. Daqui para Campinas, 50 quilômetros. De Campinas para Limeira, você vai andar menos 50 quilômetros. O deslocamento negativo. Em um sentido, ele é positivo, e no outro, ele é negativo. Fechou? Tá. Continuando. Então, o primeiro conceito é espaço, o deslocamento. Esse ΔS vocês vão ver tanto que eu acredito que vocês não vão esquecer. Quais unidades a gente vai usar no ΔS? O ΔS, ele vem principalmente em 2 unidades, que a gente mede distância na física, que é quilômetro e a unidade oficial, que é metro. Tá? A oficial é metro, mas o quilômetro é tão usado que ele também é considerado. Tudo bem? Tanto é que quando você mede a velocidade do carro, é em quilômetros por hora. Ok? Mas o metro, ele é a unidade oficial do Sistema Internacional de Unidades e Medidas. Ok? Virou então. Fechou. O outro conceito importantíssimo, que são os dois que vão fundamentar toda a parte de velocidade. Delta T. Recapitulando,
Delta é variação. Delta é final menos inicial. Então, de novo, final menos inicial. Se eu falar delta T, o T é tempo. Então, quer dizer o seguinte, tempo final menos o tempo inicial. Tá certo? Então, um outro exemplo para vocês. De novo, a pessoa vai lá. Ela passou no quilômetro 5, às 3 horas da tarde. E passou no quilômetro 10, às 4 horas da tarde. O que é o ΔT? Tempo. Tempo percorrido, tempo de percurso, tá? A variação de tempo. Então, o ΔT inteiro aqui é a variação de tempo. Então, como a gente já sabe, se eu quiser saber qual que é a variação de tempo nesse percurso que eu fiz aqui, então é o tempo final menos o tempo inicial, tá? Então, no exemplo aqui, ΔT seria 4 horas menos 3 horas. Então, essa viagem durou 1 hora. Uma coisa importante, no caso do tempo, ele não vai poder ser negativo. Por quê? Se fosse, significaria que você voltou no tempo. Então, vamos marcar aqui, ó. O tempo, por um asterisco bem grande, tempo não pode ser negativo. O tempo, ele só anda para frente. Não tem como ele andar para trás. Então, se a gente começou a viagem às 3 horas, a gente vai sempre terminar a viagem em um tempo maior do que o tempo inicial. Tá? O tempo final é sempre maior que o inicial. Não há maneiras no nosso universo de fazer o tempo final ser menor que o tempo inicial. Senão você voltaria com uma máquina do tempo. Ok? Então, quais são as unidades de tempo que a gente vai usar na física? 2 também. A usual, que é em hora, tá? E segundo, que é a oficial. Vou circular aqui. Segundo. Tudo bem? Tempo pode ser em horas ou em segundos, as unidades do tempo. Então, aqui nesse exemplo que eu fiz aqui, eu fiz 3 horas e 4 horas, tá? Poderia ser em segundos também. Dúvidas com relação ao tempo? Então, recapitulando de novo, delta é variação, sempre final menos inicial. Tempo é representado pela letra T. Então, delta T, tempo final menos tempo inicial. Fechou. O segundo conceito. E agora, o principal da aula. É tudo para chegar aqui, na velocidade média. Essa é a danada que cai nas provas, a velocidade média. O que significa essa tal de velocidade média aí? É quanto que varia o espaço em relação ao tempo. Por exemplo, se você foi de Limeira para Campinas e demorou 2 horas, e depois você foi de Limeira para Campinas e demorou 1 hora, a gente vai concluir que a velocidade na segunda parte, na segunda vez, foi maior que da primeira.
Faz sentido? Se a velocidade for maior, você percorre um espaço maior em um tempo menor. Você chega mais rápido ao seu destino. Tá certo? O que é isso? Vamos fazer aqui de novo um exemplinho. Vamos lá. No meu exemplo, aqui eu vou estar no quilômetro 20 e aqui no quilômetro 50. Aí, passei no quilômetro 20, eu vi no relógio que estava marcando 14 horas, 2 horas da tarde. E passei no quilômetro 50 e estava marcando 16 horas da tarde, 4 horas da tarde. Eu consigo saber qual foi a minha velocidade média. A velocidade média, ela é dada por a variação do espaço, que a gente já sabe, dividido pela variação do tempo. E lembrem, são grandezas. Quando eu falo do espaço, são diretamente proporcionais e do tempo inversamente proporcionais. O que significa isso? Se eu fizer a viagem num tempo menor, quer dizer que a minha velocidade foi maior. Tá certo? Então, a velocidade é inverso do tempo. Então, como que é dado as unidades da velocidade média? É só olhar as coisas que estão sendo divididas. Qual que é a unidade do espaço? A unidade do espaço pode ser metros ou quilômetros. E o tempo pode ser segundos ou horas. Então, a gente vai ter a velocidade em dois formatos também. Em quilômetro por hora, é barra mesmo. Então, a unidade ela tem essa barra também da divisão. Ou metro por segundo. Então, quando você estiver lá no carro e olhar o marcador, vai estar em quilômetro por hora, por exemplo, que é o que a gente usa no dia a dia. Então, agora voltando para o exemplo. O que eu faço no exemplo? Primeiro eu descubro quanto que é o ΔS. Quanto que foi o deslocamento? Se eu fui do 20 para o 50, o ΔS é 50 menos 20, que vai dar 30 quilômetros. E o ΔT? O ΔT, 16 horas menos 14 horas, eu vou ter um total de 2 horas. Pronto. Para calcular a velocidade, basta dividir o deslocamento pelo tempo. E aí a gente tem que ver velocidade média é 30 dividido por 2, que vai dar 15. E nesse caso, 15 a gente usou quilômetro e hora. Então, 15 quilômetros por hora. Entenderam essa primeira parte de velocidade? Tá tranquilo? Ótimo. Não pode ficar nada de... Qualquer dúvida, mesmo se for besteira, podem falar. Tá? O que eu quero que vocês entendam com velocidade média? Quando eu falo que a velocidade deu 15, não quer dizer que o carro andou com 15 durante todo o trajeto. A velocidade média é a média do que ele fez nesse percurso. Então, o que você pode ter acontecido? Ele pode ter andado bem rápido aqui no começo, com 60 km por hora, depois diminuído bastante, parado para tomar um café, de repente, depois continuou, fez mais um pouco, aumentou a velocidade, diminuiu. Só que no final, se a gente pegar e fizer a média das velocidades, vai dar 15, tá certo? Então, pode haver alguma pegadinha nesse sentido, falando, opa, se a velocidade média deu 15, quer dizer que ele andou com 15 de Limeira até Campinas? Pode, mas não é certo. Pode ser que ele tenha travado o carro para andar com 15 km por hora de Limeira até Campinas. Então, a média vai dar 15. Mas a gente não tem como saber. Então, não dá para afirmar que
que um carro foi com 15 km por hora de Limeira para Campinas. Então, a velocidade média é 15 km por hora. Fechou? Vou fazer um outro exemplo. E se ele voltar de Campinas para Limeira agora? Ou outra cidade aqui, vou inventar uma outra. Vamos por ela estava no quilômetro. Ela foi nessa direção. E agora ela vai nessa. Então, ela estava lá no quilômetro 100 e voltou para o quilômetro 20. Opa! Aí está diminuindo o espaço, né? E no 100, ela passou às 10 horas da manhã e aqui às 14 horas da tarde. Beleza. Qual que foi a velocidade média dela nesse percurso? Então, primeiro eu descubro o ΔS. Deslocamento, então, de 100 e terminou no 20. Então, é 20, que é o final, menos 100, que é o inicial. E aí a gente vai ter menos 80 quilômetros. Tudo bem? Negativo mesmo, porque a gente sabe que espaço pode. Aí, ΔT. Tempo final, 14, sempre maior que o inicial. Menos 10, que dá 4 quilômetros. Legal? Aí a gente vai calcular a velocidade aqui do lado. Vm vai ser ΔS, que é menos 80, dividido por ΔT, que é 4. 80 dividido por 4 vai dar menos 20 quilômetros por hora. Então, o que vocês vão entender quando vier uma velocidade negativa para vocês? Que o carro está voltando, ele não está indo na direção que aumenta o espaço, ele está na direção contrária. Então, se ele for para algum lugar, provavelmente ele está voltando com 20 km por hora. Entenderam esses dois conceitos? Beleza. Tá. A última coisa que eu quero trabalhar aqui com vocês, para essa primeira aula, eu pretendo fazer em... Deixa eu ver. Eu vou fazer em 2 etapas, tá? Para vocês terem tempo de amadurecer a ideia desses conceitos, que são vários conceitos que eu acho que são novos. Aí, quem de vocês já viu isso? Dá um joia aí. Quem já teve esse contato com velocidade média, ou escreve aí no chat para eu saber. Alguém já teve esse contato? Já ouviu falar de ΔS, ΔT? Gabriel? Tá. Mas só você, Gabriel? Será? O Luca também viu? Tá. O que acontece, né? Só para esclarecer. As escolas, geralmente as escolas públicas, elas optam por fazer, eles dão as aulas como ciências, né, para vocês, se eu não estou enganado. Vocês, eu acho que não tem aula de física, química e biologia separado, ou tem? Alguém aí tem física, biologia e química separado? Ou vocês recebem como ciências? Na escola, vocês têm aula de ciências, né? É isso, acho. Na maioria é. Isso. Então, o que acontece? Nas aulas de ciências, cabe ao professor escolher se ele quer focar mais em biologia, se ele quer focar mais em química, se ele quer... Ah, sim, pode ser até o mesmo professor, mas geralmente quando a escola dá a matéria como ciências, o professor vai escolher o que ele quer pôr mais de uma matéria ou de outra, ok? Então, às vezes, acaba não colocando alguns conceitos de física nesse meio. E a velocidade é um deles. E eles não têm dó e eles cobram no vestibular, no vestibulinho, tá? Então, infelizmente, sorte de vocês que têm isso, porque aproveitem, porque o pessoal que vai chegar lá não vai saber, tá? Só se vier de escola particular, de repente, ou outra coisa, tá? Ou outro cursinho. Então,
Vocês vão sair bem na frente nesse conceito, então aproveite. Então, só voltando para a parte da aula, o outro conceito é o seguinte: imagina que agora você tem a velocidade em quilômetro por hora, mas você não quer trabalhar em quilômetro por hora, você quer trabalhar em metro por segundo. Dá para converter uma na outra, é fácil. Se eu quiser converter de metro por segundo para quilômetro por hora, eu vou fazer multiplicado por 3,6. Se eu quiser fazer de quilômetro por hora para metro por segundo, eu vou dividir por 3,6. É essa a conversão. Tá? É interessante saber. Eu já vi algumas provas que eles davam, por exemplo, as unidades em metro para o espaço e o tempo em horas. Então, além dessa conversão, vocês têm que saber o de tempo. Por exemplo, tem que saber que uma hora é 3.600 segundos, tá? Se a gente quiser transformar de horas para segundo. Ou uma hora é 60 minutos. Se a gente quiser trabalhar em minutos também. Então, essas conversões são importantes saber. A gente já trabalhou a de horas, por exemplo. E só falta da velocidade, tá certo? E metros para quilômetros também é muito bom, né? Saber, por exemplo, 1 quilômetro, ele tem 1.000 metros. Tá? Então, essa é bem interessante saber também. Para tudo, né? Não só para física, como matemática, de repente. Beleza? Então, um pouquinho de conversão aí. Tá? E a última parte, eu vou trabalhar, e daí na outra aula a gente faz só exercício. Então, eu vou matar a teoria, daí a gente volta só para os exercícios. Equação horária do movimento. O que significa equação horária do movimento uniforme, no caso? É uma fórmula que te fala aonde o determinado corpo vai estar em determinado tempo, sem que aconteça um movimento necessariamente. Então, por exemplo, eu tenho uma equação que vai falar de um carro. Se eu não preciso esperar o carro chegar em determinado destino para saber o quanto ele vai andar. Eu jogo o valor do tempo na equação e ela vai me dar de resposta o quanto esse carro vai andar. Então, não é como se fosse uma previsão. Tá? Como que ela é? A equação do movimento uniforme. Ela é assim. Eu vou explicar para vocês primeiro de onde ela vem, mas não precisa guardar. Então, essa primeira parte que eu vou falar aqui pode ignorar, é só para conhecimentos gerais. Então, o que a gente sabe? Que V é ΔS por ΔT. Legal, a gente já viu. Só que a gente pode abrir um pouco essa equação. Eu posso pôr que V é S final menos S inicial dividido por tempo. O tempo que levou. Aí o que eu faço? Eu vou passar esse t que está dividindo aqui para baixo, para o lado de lá multiplicando. Vou frisar de novo que isso aqui vocês não precisam saber. Eu estou mostrando de onde vem. Então vai ficar aqui V vezes t igual a S final menos o S inicial. E aí é uma tradição já a gente isolar o espaço final, porque é o que a gente quer saber. Que a gente quer que ela informe para a gente. Então, o espaço final vai ser o inicial que estava negativo, eu vou jogar para o lado de lá positivo. Então, vai ficar S I mais V vezes T. Então, se eu quiser descobrir onde que determinado carro vai estar, é só fazer... Eita, foco, bosta aqui, calma aí. Isso. É só eu ter a equação
horária, fechou? Então, ó, qual que é a equação horária oficial? S. O S final, eles costumam não colocar S final, porque a gente sabe que é o final, tá? É S0. Ó, lembrar que S0 e SI é a mesma coisa, tá? I de inicial e 0 também, porque é inicial. Mais VT. A equação do sorvete. Acho legal o seu primeiro a falar. Equação do sorvete, ó. Sorvete, para vocês decorarem. S igual a S0 mais VT. O que significa cada coisa dessas? A gente já sabe. O S é o espaço final. O S0, o espaço inicial. O V, a velocidade. E o T, o tempo. Por exemplo, eu vou dar um carro aqui. Que a equação de um carro, a equação horária de um carro é S igual a 10 mais 3T. Ela vem nesse formato, geralmente. Ó. Não com esses números, mas assim. O S, um número sozinho, e mais um número com o T. Tá? Vamos supor que eu queira saber aonde esse carro vai estar às 3 horas da tarde. Da manhã. Vamos por 3 horas da manhã, para usar o número 3. Então, ó, para o tempo igual a 3 horas, o que a gente vai ter? S, é só eu jogar o T 3 horas no lugar do T. Então, 10 mais 3 vezes 3. Pronto. Então, esse carro vai estar em 10 mais 9. O espaço vai ser 19. Se for no sistema internacional, eu vou colocar quilômetros aqui, mas pode ser metros também, eu não especifiquei. Entenderam para que serve a equação horária? É isso. Ele te dá o tempo, você encontra onde vai estar o carro, ou o corpo, ou ele te dá onde ele vai estar e pede que horas vai acontecer isso. Ok? Fechou? É assim que a gente usa. Então, ó, vamos supor mais um exemplo aqui para acabar. Se eu falo que o S é 20 menos 5T. Como que eu posso usar também essas equações? Para descobrir informações sobre esse corpo. O número sozinho, o que ele representa aqui na equação? Esse 20. Se eu olhar aqui com a de cima, ó, é o S0, né? Então, eu posso dizer que o carro, ele começou em 20 quilômetros, não posso? Não é o espaço inicial? E o menos 5, se a gente olhar a fórmula aqui, o número que acompanha o t é a velocidade. Então, eu posso dizer que a velocidade é menos 5. Aí, são informações que eu tiro da própria fórmula. Entenderam? Nath, para que utilizam isso? Tá, a velocidade ele é muito usada no dia a dia. Né? Vocês usam toda hora. Ainda mais quando forem dirigir. Mas a equação horária, geralmente é para encontro de corpos que a gente usa. Para saber, para saber realmente onde o corpo vai estar, tá? Em determinada hora. Tá? Então, por exemplo, no exemplo que eu fiz aqui, nas 3 horas, onde que ele vai estar? Que quilômetro ele vai estar? No 19. Tá? Então, é para isso que a gente usa. Se a gente quer saber
dois carros estão vindo na mesma direção e vão bater um no outro, e a gente tem a equação dos dois, a gente consegue saber, por exemplo, que hora eles vão bater. Tá? Agora, isso no dia a dia. Posição de satélite, posição de barco, GPS, tudo está relacionado com o espaço. Tá? Agora, para vocês não vão usar muito a equação horária no dia a dia. Tá? É mais se for mexer com física ou outras coisas. Ok? Tudo bem, gente? Muita informação para o pessoal que está off aí. O Renan está aí. Ô André, essa aula é importantíssima que você veja depois, tá? Tá gravada e... Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou parar por aqui. Se vocês puderem dar uma lida no material, de novo, só para recapitular, uma lida rápida, tá? Espera aí uns dias, dê uma lida rápida, e daí na outra aula a gente vai trabalhar só exercícios. Eu vou optar por fazer dessa forma, para vocês terem um tempo de absorver ainda um pouco o conteúdo, dormir, descansar, e depois, na próxima aula, a gente vê. Semana que vem vocês vão estar mais descansados, e a gente vê. André, é a aula 13 de Física, página 109 começa, tá? Então, de recados aí, na segunda não tem aula, tá? Porque é feriado de 7 de setembro. Porém, quarta e quinta e sexta tem, normal. Fechou? Então, segunda estão de folga e 3 dias de folga e mais 20 minutos na aula de física. Bom Ô, descanso, professor, então, pai. Diga. posso fazer uma pergunta mais fora da aula? Uma Pode. parte Então, fora, sim? para quem quiser, quem terminou aí, tiver de boa e quiser sair, pode sair. Quem quiser ouvir a pergunta, fechou. Bom descanso aí para quem for sair. Diga, Luca. É que assim, principalmente nos jogos que acontece muito, alguns jogos hoje em dia eles Sim, pegam o realismo. Aí tem a física e tal, tudo as coisas reais. E, sim. por exemplo, no World of Tanks, que é um jogo de tanques que tem os tanques históricos na Segunda Guerra, pá. Legal, sei. Muitas vezes acontece o bloqueio ou ricochete dos projéteis. O que Sim. é isso? Ricochete. O É, ricochete até vem em armas, né? Às vezes, até aquela expressão, o tiro saiu pela culatra. Era quando eles não montavam a arma direito, aquela arma que tinha que socar a pólvora. O que é ricochete? Quando você impulsiona alguma coisa para frente, como uma bala de canhão, você tem que pagar um preço. A coisa não sai para frente à toa. Quando você empurra uma coisa para frente, a coisa te empurra para trás. Chama um princípio de ação e reação. Isso a gente vai ver em física na terceira lei de Newton, tá? Então, o que acontece? Quando você empurra alguma coisa para frente, você acaba indo para trás. Tá? Então, se o tanque, apesar daquela massa toda dele, ele vai impulsionar aquela bala com tanta força que um pouquinho para trás ele vai. Você entendeu? Uma arma, mais ou se você menos, mas tá bom. tiver uma arma, por exemplo, uma pistola, quando você vai atirar, se você não tiver com o seu pulso firme, ele vira para cima. Tá? É o ricochete Por isso que espingarda e armas maiores, de calibres maiores, você tem que apoiar ela no ombro para atirar. Entendeu? Você apoia a corona no ombro e atira, porque daí você segura o ricochete da arma. Então, você pode fazer esse teste, por exemplo. Quando você está numa pista de patinação e empurra alguém, você vai para trás. Faz sentido? Acho que isso vai ficar um pouco mais claro quando a gente vê a aula de ação e reação. Tá bom. Mas deu para ter uma ideia do que é? Sim. E tudo é energia. Então, você deu uma energia para a bala, empurra ela para frente, só que você tem que se apoiar em algum lugar para empurrar ela para frente, senão você vai para trás. Entendeu? É mais ou menos isso. É só essa a dúvida? É só essa mesmo. Fechou então.
Bom descanso aí. Então, e até na semana que vem. Qualquer coisa, mande no WhatsApp. Fechou.